A formação do profissional de orientação e mobilidade no Brasil. Saberes e prática. Autores: Arthur José Braga de Mendonça, Isabelle Sales Matos. Este artigo foi aceito e apresentado no primeiro Congresso Internacional da Deficiência Visual, promovido pela Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal. Lisboa, Portugal, abril de 2019. A formação do profissional de orientação e mobilidade no Brasil. Saberes e prática. Resumo. A visão estabelece a relação da pessoa com o meio. Sua perda, total ou parcial, pode causar prejuízos no desenvolvimento do indivíduo quando não estimulado adequadamente. No que se refere à área motora, há diminuição na movimentação espontânea e, para vencer essa dificuldade, faz-se necessário o ensinamento das técnicas de orientação e mobilidade, OM, por um profissional com formação adequada. O presente artigo tem como objetivo refletir sobre o processo de formação do profissional de OM. Diante dos estudos realizados, identificaram-se resultados positivos após a realização das referidas formações. Contudo, no contexto apresentado, sugere-se uma formação com carga horária total em torno de 360 horas, com uma base teórica que fundamente o contexto atual e vivências práticas efetivas. Palavras-chave: deficiência visual, orientação e mobilidade, formação de professores. 1. Introdução. O presente estudo aflorou do desejo de contribuirmos, por meio de nossas experiências pessoais e profissionais, para a construção de uma sociedade mais inclusiva. Embora residindo em cidades afastadas, Recife e Fortaleza, e com realidades distintas, as necessidades similares convergiam diante da dinâmica ainda atual de cimentar esse modelo de sociedade. São experiências que marcam a constante busca pelo saber como um fundamento do realizar consolidado em nosso cotidiano. A caminhada foi longa, mas cada passo foi importante para novas descobertas, aprendizagens e construção da nossa profissionalização. Os autores deste artigo, profissionais de orientação e mobilidade, OM, desde a década de 90, participaram, ora como discentes, ora como docentes, de cursos na área da deficiência visual. Assim, a prática concatenada à teoria, diante de nossa convivência com as questões tiflológicas, permite-nos afirmar que a ausência ou déficit visual podem causar ao indivíduo, quando não estimulado adequadamente, dificuldades de ordem psicomotora. Logo, a ausência do estímulo visual faz com que a pessoa se movimente com menos intensidade, tendo como consequência uma defasagem no desenvolvimento motor espontâneo. Essa dificuldade de movimentação ocasiona um prejuízo no deslocamento com segurança e autonomia, trazendo consequências diversas nos meios social, profissional, educacional e demais áreas. Contudo, esse defasamento pode ser minimizado por intermédio do trabalho realizado em OM, considerando os estímulos e as habilidades vivenciados nessa modalidade. Vale salientar que a OM compreende um conjunto de técnicas destinadas a pessoas com déficit visual,
cujo objetivo é promover a aquisição de movimentos autônomos e independentes, além do domínio do corpo, da descoberta do espaço e do senso de orientação espacial. O domínio dessas técnicas estimula as pessoas com deficiência visual a tornarem-se independentes nos âmbitos pessoal, social, escolar e profissional. Observamos que no Brasil o programa de OM pode ser encontrado nos centros de reabilitação, no atendimento educacional especializado que trabalha na perspectiva da educação inclusiva, nas organizações não governamentais, ONGs, associações, institutos e fundações, e ainda nas escolas especiais, como a Escola de Ensino Fundamental Instituto dos Cegos do Ceará. Esses espaços devem ser providos de profissionais com formação adequada para a docência da orientação e mobilidade. Ao tratarmos de instituições que atuam diretamente com o ensino da OM, conforme citamos anteriormente, compreendemos que os profissionais necessitam estar devidamente preparados para trabalhar com indivíduos com perda visual, cegos ou com baixa visão. Dessa forma, se faz necessário um ambiente escolar organizado, incluindo professores com formação adequada para exercer seu fazer pedagógico. Matos, 2012, página 116. Por certo, observamos que o processo de formação de profissionais em OM no Brasil suscita preocupações, tanto pertinentes à carga horária, como pertinentes ao conteúdo trabalhado nos cursos. Baseado nessa perspectiva, bem como com o propósito de trazer luz a esses dois tópicos, elaboramos o presente artigo a fim de apresentar um relato sobre as experiências adquiridas com a formação continuada em OM. Em razão das ponderações anteriores, frutos de estudos e da realidade observada na condição de docente, compreendemos que a atuação do professor de OM representa um importante caminho para possibilitar o desenvolvimento da pessoa com deficiência visual na ação de locomover-se com o máximo de segurança e independência pelos mais variados lugares, favorecendo seu processo de inclusão. Assim, é fundamental refletirmos sobre a OM. Contudo, faz-se mister inicialmente compreendermos a deficiência visual e suas implicações, como forma de justificar a aplicação dessa prática e, finalmente, reafirmarmos a relevância da formação nessa área, conforme veremos a seguir. 2. Referencial teórico. A pessoa com deficiência visual tem necessidades e dificuldades específicas. Segundo Soares et al., 2012, a falta da visão causa prejuízos do tipo social, psicológico, educacional, motor, afetando também outras áreas do desenvolvimento. No tocante à ação motora, essa limitação sensorial causa diminuição na movimentação. Corroborando o ideário defendido pelos autores citados no parágrafo anterior, entendemos que, através do estímulo visual, a criança se desenvolve espontaneamente. Com a perda da visão, observa-se que esse processo pode apresentar defasagens, o que identificamos claramente, antes de iniciarmos as práticas da OM, nas experiências vividas há anos, junto aos alunos do Instituto de Cegos Antônio Pessoa de Queiroz e da Associação de Cegos do Estado do Ceará.
Compreendemos a OM como uma dessas vias alternativas, por possibilitar subsídios para que a pessoa com deficiência visual movimente-se com segurança, favorecendo as relações entre os indivíduos e com o ambiente. É importante assinalar que a atividade de OM deve ser desenvolvida por um profissional especializado ou com formação adequada para tal. Pensando assim, a formação desse profissional tem sido motivo de grande preocupação ao longo dos anos. Em seu percurso histórico, encontramos registros na década de 1950, segundo Felipe J. e Felipe V., 1997, em fevereiro de 1957, chegou ao Brasil Mr. Joseph Albert Acejo, consultor da Organização das Nações Unidas e repartição internacional do trabalho, com o intuito de ministrar aulas para o uso da bengala longa. 2 anos depois, em 1959, foi criado o primeiro curso para treinamento de instrutores de OM, pelo Instituto de Reabilitação da Escola de Medicina da Universidade de São Paulo, com carga horária de 1.360 horas. No Brasil, em 1976, foi ministrado um curso para a formação de técnicos de locomoção com carga horária de 592 horas, das quais 210 horas foram destinadas exclusivamente para a parte prática supervisionada. Mendonça, 2017, página 4. Já no final da década de 1970, durante a década de 1980, os cursos de formação de profissionais em OM foram sendo aperfeiçoados. Contudo, o enfoque era voltado à área de reabilitação, olhar médico-clínico. Não havia nenhuma perspectiva educacional para os programas de OM. Seguindo a cronologia, as mudanças na década de 1990 foram no sentido de atender aos preceitos da inclusão por orientações legais. Logo, o foco esteve voltado à educação. Mas foi a partir de 1999 que começaram os cursos de pequena duração e sem aprofundamento técnico e pedagógico. Destacamos que havia 21 cursos, já se chamava a atenção quanto aos profissionais que atuavam no atendimento à pessoa com deficiência visual, pois estes consideravam que a OM resumia-se ao simples treinamento ou adestramento do uso da bengala, ou a um programa fundamentado no tecnicismo. Felipe J. e Felipe V., 1997. Importa afirmar que um curso de 40 horas, em virtude da exiguidade do tempo, apenas apresenta noções sobre o conteúdo, não habilitando o participante a atuar como um professor de OM. Logo, corroboramos o pensamento de Felipe J. e Felipe V., 1997, quando afirmam que há insuficiência tanto no nível da informação como no nível de formação do professor especializado em OM, no sentido de planejar e executar um programa de OM de forma sequencial e sistemática. Atualmente, ainda é possível identificarmos instituições que ofertam cursos de OM com 40 horas e conteúdo programático bastante extenso,
o que indica pouco aprofundamento teórico e prático. As referidas afirmações, oriundas desse caminhar, no que se refere à formação do profissional de OM, encaminharam-nos a refletir sobre uma nova formação nessa área, como veremos no item seguinte. 3. Metodologia. Caminhos percorridos. O presente estudo surgiu da necessidade que identificamos em socializar nossas vivências na realização e participação na condição de docentes dos cursos de formação nas modalidades de extensão e pós-graduação em OM. Trata-se de relato de experiências vivenciadas. Os cursos de extensão são oriundos de realidades distintas, porém, advindos de necessidades análogas. Assim foi o curso de formação de professor em orientação e mobilidade, realizado em Recife, Pernambuco, no ano de 2016, e a formação intitulada Orientação e Mobilidade, Autonomia e Inclusão da Pessoa com Deficiência Visual, sucedida entre 2013 e 2014 em Fortaleza, Ceará. Vale ressaltar que os cursos suscitados foram escolhidos em virtude da relevância apresentada em cada contexto observado, conforme será descrito, e que os resultados foram obtidos a partir deles e logo em seguida, após essas experiências, foi estruturado o curso de pós-graduação com uma abordagem atualizada. Este, por sua vez, passou a ser ofertado neste ano, 2018, por uma instituição de ensino superior localizada em Recife, Pernambuco, sendo os autores deste artigo os mentores do referido curso. Os citados cursos estão imbuídos na prática pedagógica diária, no saber fazer e nas experiências de trabalho. De tal maneira, a seguir, apresentaremos a estrutura dos citados cursos de formação. O curso de formação de professor em orientação e mobilidade foi chancelado pela Universidade Católica de Pernambuco, com duração de 120 horas, sendo mais da metade dessa carga horária, 64 horas, aplicadas com a prática. No tocante ao conteúdo programático do curso, este atendeu à proposta do treinamento com as disciplinas inovadoras que consideramos relevante destacar. A importância da anamnese e avaliação psicomotora para a formação do programa de OM. B. Uso das tecnologias assistivas na prática de OM. C. Construção de mapas táteis para o desenvolvimento do trabalho de OM. D. Audiodescrição aplicada na OM. Todas tiveram conteúdo teórico e prático, o que tornou o curso de formação continuada mais eficaz em relação a cursos teóricos ou com carga horária reduzida. O outro curso de formação, Orientação e Mobilidade, Autonomia e Inclusão da Pessoa com Deficiência Visual, foi realizado na cidade de Fortaleza entre os anos de 2013 e 2014 pela Associação de Cegos do Estado do Ceará. Os conteúdos da formação foram divididos em eixos temáticos. Nota de rodapé número 1. Os eixos temáticos desenvolvidos foram Educação e Cidadania, Deficiência Visual, Abordagens Históricas e Marcos Legais, Orientação e Mobilidade, Abordagens Histórica, Conceitual e Educacional, Abordagens Conceituais, Educacionais e Médico-Oftalmológica da Deficiência Visual, Tiflotecnologia, Práticas Educativas para a Vida Independente em Busca da Autonomia, Práticas de Orientação e Mobilidade
e práticas de orientação e mobilidade adaptadas ao surdo-cego e à pessoa com múltipla deficiência sensorial, os quais foram ministrados nas disciplinas de ordem teórica e prática, para finalmente ser elaborado um trabalho de conclusão do curso, perfazendo o total da carga horária de 200 horas aulas. Dessas disciplinas, foram realizadas 128 horas aula práticas e 72 horas aula teóricas. O programa desenvolvido viabilizou aos cursistas uma reflexão ampla concernente às questões relacionadas à inclusão e acessibilidade da pessoa com deficiência visual. Vale referir que o trabalho final favoreceu aos participantes uma autoavaliação da aprendizagem, considerando que o mesmo tinha como objetivo acompanhar um aluno com deficiência visual e elaborar um plano de atendimento. Dessa forma, após a revisão do aporte teórico e da análise cuidadosa dos cursos aqui apresentados, como relato de experiências exitosas, passamos a apresentar os resultados. 4. Resultados e considerações finais. Diante da realidade observada nas instituições em que foram implementados os cursos, identificamos resultados satisfatórios após a realização das referidas formações, em ambos os casos, dentre os quais a qualificação de profissionais para atuarem na área da OM e a ampliação da capacidade de atendimento ao aluno com deficiência visual. Instituições que atuam na educação e reabilitação de pessoas com deficiência visual foram beneficiadas por terem ampliado a capacidade de atendimento em OM, além de terem melhorado a qualidade dos serviços, considerando o bom aproveitamento dos cursistas por meio da apreensão e troca de saberes referentes à docência em OM. Esses dados mostram a relevância da realização dos cursos elencados. Contudo, em virtude da escassa oferta de formação continuada, além da necessidade de profissionais qualificados nessa área, identificamos a demanda de novas formações em OM. Assim, os referidos cursos nos subsidiaram a elaborar a proposta de uma formação continuada nos moldes de pós-graduação lato sensu, em orientação e mobilidade da pessoa com deficiência visual. Essa formação teve início neste ano, 2018, sendo ofertado por uma instituição de ensino superior, cujo objetivo é de proporcionar uma formação através do aprofundamento em temáticas relacionadas à inclusão, bem como do conhecimento necessário para a atuação do profissional de orientação e mobilidade, visando o desenvolvimento, a confiança e a segurança na locomoção das pessoas com deficiência visual e surdo-cegueira. Esse novo formato ampliou o conteúdo, sendo ministrado em 360 horas aula, na qual 50% da carga horária contempla as práticas e o estágio supervisionado. Esse curso de pós-graduação tem uma base teórica fundamentada no contexto atual, levando-se em conta a história e ações políticas voltadas para a inclusão socioeducacional do discente, promovendo o aprofundamento das questões da deficiência visual em seus aspectos psicoevolutivos, incluindo as patologias mais comuns associadas à visão e a avaliação da visão funcional, além da audiodescrição. Além disso, oferta disciplinas que contemplam conteúdos referentes a estratégias e técnicas específicas da OM, abrangendo as vivências psicomotoras,
a utilização de guias, autoproteções, pré-bengala e bengala longa, branca. E, finalmente, como requisito parcial de conclusão do curso, é previsto a produção de um artigo científico na área da orientação e mobilidade, incentivando estudos científicos nessa área. Com base nessas exposições, esperamos colaborar com a formação continuada na área da OM, favorecendo o trabalho realizado pelos profissionais que atuam junto a alunos com perda visual, sendo um suporte auxiliar significativo no processo de inclusão socioeducacional desse estudante. Contudo, há muito a ser investigado na OM. Sendo assim, acreditamos que este trabalho servirá também de parâmetro para novos estudos, estimulando a comunidade acadêmica à realização de novas pesquisas nessa seara. Referências: Felipe João Álvaro de Moraes, Felipe Vera Lúcia Leme Rey. Orientação e mobilidade. São Paulo, Lara Mara, Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual, 1997. Matos, Isabelle Sales. Formação continuada dos professores do AEE. Saberes e práticas pedagógicas para a inclusão e permanência de alunos com surdo-cegueira na escola. 2012, 219 folhas. Dissertação, mestrado em educação. Programa de pós-graduação em educação, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2012. Mendonça, Arthur José Braga de Formação em Orientação e Mobilidade para o Atendimento do Aluno com Deficiência Visual. Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. 2017, Recife, Anais. Recife, 2017, páginas de 1 a 9. Soares, Felipe Alves et al. A contribuição da estimulação psicomotora para o processo de independência do deficiente visual, motricidade. Ribeira de Pena, volume 8, número 4, páginas entre 16 e 25, 2012.